Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. E atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito, é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde Clarice e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir então essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a ATR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o da isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho, para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor
do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde. Trabalhadores e aposentados que recolheram o fundo de garantia de 1999 para cá podem entrar na justiça pedindo a correção dos valores. A diferença pode ser grande. Essa possibilidade existe por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tiago começou a contribuir para o INSS há pouco tempo. Mesmo assim, resolveu entrar na justiça para pedir a correção dos valores que tem no fundo de garantia. Quando você vai financiar um carro, você vai, ou qualquer lugar que seja, o índice deles é muito alto. Fazer empréstimo no banco, financiar um veículo, uma casa, é um critério deles, do governo, é muito alto. Aí quando chega na parte do trabalhador, quando é de direito do trabalhador, dele receber aqueles valores, o que acontece? O governo simplesmente aplica um índice que não está atualizado. Toda pessoa que recolheu o FGTS de 1999 para cá pode entrar com ação. A tese nasceu depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional usar a TR para a correção de precatórios. Se a regra vale para precatórios, que são dívidas do governo, então teria que valer também para os trabalhadores. É o que acreditam alguns juristas. Por isso, centrais sindicais em todo o país estão movendo ações coletivas. Este advogado acha que o assunto vai ser levado até a última instância. E embora ainda não haja decisão da Justiça, ele prevê vitória nas ações, já que a lei determina que os valores no fundo de garantia devem ter correção monetária. E a TR está praticamente zerada nos últimos anos. Tem fundamento jurídico, né? A lei do fundo de garantia determina essa correção. A correção que está acontecendo, ela perto dos outros índices, ela é pífia. Nós já estamos vivendo uma inflação de média de 6% ao ano, né? E a correção monetária é justamente para corrigir isso, né? E não está alcançando o objetivo da lei. Portanto, eu acredito sim que vai alcançar sucesso. Os valores variam bastante de um caso para outro. O cálculo é feito em cima dos rendimentos e do tempo de contribuição. Este economista mostra um exemplo na prática. Se o trabalhador tem R$1.000 no fundo de garantia, com a correção da TR, esse valor iria para R$1.000,21 em um ano. Mas se o INPC for usado como propõe a ação, esse valor mudaria bastante. Se pegasse um índice que corrige o valor pela inflação, no caso o INPC, ao invés de 21 centavos, você teria R$60. Então veja o tamanho da diferença que você vai acumulando ano a ano desde 1999. Então isso de fato é um problema e é uma perda real para o trabalhador. Desde 1991, o governo faz a correção do FGTS usando como base de cálculo a TR, taxa referencial, que leva em conta outras taxas de mercado. O problema é que desde 1999, a TR começou a ficar bem abaixo da inflação. Vamos entender o porquê das perdas do FGTS. No ano 2000, por exemplo, a inflação foi de 5,27%, mas o governo aplicou apenas 2,09% nas contas do FGTS. Em 2009, inflação de 4,11% e os fundos receberam só 0,7%. A situação piorou ainda mais para o trabalhador desde setembro de 2012, quando a TR começou a registrar variação quase nula. Para entrar com o pedido de revisão, o trabalhador precisa procurar o sindicato da categoria, um advogado ou ir à própria justiça com os seguintes documentos: RG, comprovante de endereço, PIS/PASEP, extrato do FGTS e, no caso dos aposentados, a carta de concessão do benefício. E atenção também a uma notícia importante, outra notícia importante para o seu bolso, porque você pode ter direito a receber mais de fundo de garantia do que imagina. Já tem várias ações na Justiça, inclusive contra a Caixa Econômica Federal, pedindo a revisão e a correção também do FGTS. Tudo isso aí por causa de uma mudança que aconteceu há 14 anos. Que história é essa? Você vai entender tudo com a gente agora nessa reportagem.
Hoje, dono de uma loja de roupas em Ribeirão Preto, Rodrigo trabalhou por 15 anos em um banco e, quando deixou o emprego, sacou o valor total do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas depois ficou sabendo que poderia ter direito a um valor maior, uma diferença de R$ 12.600. Pesquisou o assunto e decidiu entrar na justiça. Você vê que realmente está errado, você se sente lesado, né? Então, porque esse dinheiro podia estar te ajudando você a fazer muitas outras coisas. Desde 1991, o governo faz a correção do FGTS, usando como base de cálculo a TR, taxa de referência, que leva em conta outras taxas de mercado. O problema é que a partir de 1999, a TR começou a ficar bem abaixo da inflação. No ano 2000, por exemplo, a inflação foi de 5,27%, mas o governo aplicou apenas 2,09% nas contas do FGTS. Em 2009, inflação de 4,11% e os fundos receberam só 0,7%. A situação piorou ainda mais para o trabalhador desde setembro de 2012, quando a TR começou a registrar variação quase nula. O economista da USP de Ribeirão Preto fez uma simulação. Um trabalhador que em janeiro de 1999 tinha R$ 10 mil no fundo, teria hoje, com a TR, R$ 20.600. Mas se a correção fosse feita pelo IPC, o valor seria de mais de R$ 40 mil. Ele já é uma taxa de como sobe os preços na economia. Então ele é uma taxa que mede a inflação. Para entrar com o pedido de revisão, o trabalhador precisa procurar o sindicato da categoria, um advogado ou ir à própria justiça com os seguintes documentos: RG, comprovante de endereço, PIS/PASEP, extrato do FGTS e, no caso dos aposentados, carta de concessão do benefício. Este advogado explica que qualquer trabalhador com carteira assinada pode entrar na justiça pedindo a revisão. Qualquer trabalhador que teve algum depósito na conta do Fundo de Garantia, do período de 1999 até os dias atuais. Mesmo aquele que arrancou parte do fundo para comprar a casa própria? Sem dúvida nenhuma, teria sim. A Caixa Econômica Federal disse que cumpre a legislação aplicando a TR na correção do Fundo de Garantia. E atenção agora para uma notícia importante para o seu bolso. Você pode ter direito de receber mais do Fundo de Garantia do que imagina. Já tem várias ações na Justiça, inclusive contra a Caixa Econômica Federal, pedindo a revisão e a correção do valor do FGTS. Tudo isso por causa de uma mudança que aconteceu há 14 anos. Mas que história é essa? Você vai entender tudo com a gente agora na reportagem. Gilberto é comerciante, mas trabalhou por muitos anos com carteira assinada. E por esse motivo resolveu procurar um advogado para receber os valores da correção do FGTS de 2000 a 2003. Eu ouvi falar sobre essa correção, eu achei interessante ir atrás. Como eu tinha carteira assinada no período, eu resolvi procurar para ver se eu tenho esse direito. Eu vou procurar um advogado para resolver isso. Toda esperança é bem-vinda, né? Eu espero que receba alguma coisa a mais do meu FGTS. A desvalorização sofrida pela falta de aplicação dos índices de inflação nos últimos 14 anos motiva diversas ações na Justiça. De acordo com o advogado de Gilberto, a taxa referencial começou a ser reduzida gradativamente e, com isso, os trabalhadores perderam essa correção, que pode chegar a 80%. A Caixa Econômica Federal, desde 1999, ela aplica uma taxa chamada de TR, certo? Uma taxa chamada de TR, justamente para fazer a correção monetária em relação a esse valor depositado pelo empregador no FGTS do empregado, certo? Ocorre que essa taxa aplicada pela Caixa Econômica Federal, ela é menor do que a inflação. Então, não acaba havendo uma adequada correção monetária. A inflação é maior do que a taxa aplicada pela Caixa Econômica Federal, surgindo aí a necessidade do empregado, no caso, de reaver esse valor, de obter perante a Justiça a correção do seu FGTS. Suponhamos que o trabalhador possui em 1999 o valor de R$1.000 em sua conta do FGTS. Hoje, em média, esse valor aumentaria apenas R$ 1.340,47, embora devesse chegar a R$ 2.586,44, uma diferença de aproximadamente 48%.
Segundo o advogado, para solicitar esse cálculo é preciso ter trabalhado com carteira assinada de 1999 a 2013. Ele procura o advogado e o advogado vai orientá-lo a trazer uma cópia do RG, do CPF, da cópia da carteira de trabalho também, onde consta o número do PIS, e um comprovante de endereço. Em relação à solicitação do extrato, o próprio advogado pode fornecer para o seu cliente essa solicitação do extrato para que ele retire o extrato perante a Caixa Econômica Federal. Ou o próprio cliente pode se dirigir diretamente à Caixa Econômica Federal e solicitar o seu extrato do FGTS. A Caixa Econômica Federal diz que cumpre a legislação aplicando a TR na correção do Fundo de Garantia.